Jesus disse que ele é o pão da vida. Será que existe outro pão que não é Jesus? Vamos falar sobre isso no nosso Meditando de hoje. Olá, eu sou a Rosa, terapeuta, bom dia. Estamos aqui outra vez para o nosso encontro de todas as manhãs, o nosso Meditando. Eu quero convidar você nesse momento para ler comigo João 6 e o versículo 36. Diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Antes da nossa reflexão, dá seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Lembre-se que aí na descrição do vídeo há cursos que você pode fazer, inclusive usar na sua igreja. Também, se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, ou se você tem algum assunto que quer que falemos no nosso Meditando, deixa nos comentários. Então vamos à nossa reflexão de hoje. Aqui Jesus diz que ele é o pão da vida. E ele fala que esse pão ele vai dar para todos, porque esse pão é ele mesmo. E o que nós podemos tirar de aplicação para a nossa vida hoje? Jesus, em outro lugar, ele se compara com o bom pastor. E ele menciona que existe o mau pastor ou o mercenário. Neste caso, ele se autodenomina de pão da vida. O que me faz pensar que se existe o bom pastor e o mau pastor, e se existe o pão da vida, será que não existe o pão da morte? E se existe, de qual pão nós estamos nos alimentando? O pão da vida nos convida a ter atitudes que ele mesmo teve, como amor ao próximo, como ser verdadeiro, ser honesto, ser íntegro. Jesus andou pela humanidade mostrando como servir a Deus, como ser um servo fiel. Nós sabemos que em toda a trajetória de Jesus, a Bíblia fala que ele foi fiel ao Pai. E a Bíblia fala que ele foi fiel até a morte. Quando nos alimentamos de Jesus, trazemos para a nossa existência a vida, as boas ações, a bondade, a caridade, o amor ao próximo. Trazemos na nossa existência o cuidado para com o outro, a compaixão, a misericórdia. Jesus se preocupava o tempo todo com o seu povo, com os seus discípulos. Tanto que ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor cuida das suas ovelhas. O bom pastor, ele não abandona as ovelhas quando há um perigo. Mas e o pão da morte? Se o pão da vida vem de Deus, o pão da morte deverá vir de um outro lugar. E quais são as características desse pão da morte? Seria a mentira, a injúria, a maledicência, o adultério, a falsidade, a traição, as coisas que nos levam exatamente para longe de Deus. Porque o pão da vida, que é Jesus, nos leva para perto de Deus. O pão da morte nos leva exatamente para o sentido oposto. A minha pergunta para hoje é: que tipo de pão está alimentando a sua alma? Que tipo de pão está alimentando o seu dia a dia? É o pão da verdade ou da mentira? Da fidelidade ou da traição? Da alegria ou da tristeza? Da honra ou o pão da desonra? É o pão da misericórdia para com o outro ou é o pão do desprezo? A sua atitude no dia a dia dirá qual pão você está usando para se alimentar. Lembre-se que na nossa vida física, quanto mais puro for o alimento que nós ingerimos, mais saúde teremos. E quanto mais alimentos de má qualidade ingerirmos, mais doentes ficaremos. Na nossa vida espiritual não é diferente. Quanto mais nos alimentarmos do pão da vida, mais teremos saúde espiritual, mais estaremos perto de Deus. Quanto mais nos alimentarmos do pão da morte, mais perto estaremos da morte e mais longe de Deus. Não estamos falando de uma morte física. Estamos falando de uma morte espiritual e de uma morte eterna. Se você alimentar o seu físico de forma incorreta, se você adoecer e morrer,
é apenas uma morte física. E a Bíblia fala que nós devemos ter cuidado não com quem mata o corpo, mas precisamos ter cuidado com quem mata a alma. Então, ao comer o pão da vida, a sua alma terá vida. Ao comer o pão da morte, a sua alma terá morte, e morte eterna. Então, o meu conselho para hoje é: cuidado com o alimento espiritual que você está ingerindo no seu dia a dia. Vamos fazer uma prece? Querido Senhor, nós te agradecemos pelo dia, pela paz, pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos. Querido Deus, abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que na vida dela, na casa dela, haja paz, haja luz, haja alegria, haja união e haja prosperidade. Dá-nos um dia feliz na tua companhia, na tua proteção, dá-nos sempre o pão da vida. Eu te peço em teu Filho. Amém. Um beijo carinhoso, fica com Deus, curte o vídeo e compartilha. Amanhã estaremos aqui para o nosso Meditando, o nosso encontro de todos os dias. E eu vou esperar você.